está mostrando central de notificações, gente. Subir, sobe. Espera que ele mostrar a face ali, espera. Vai mostrar o código. Então, minha gente, fazendo os cumprimentos a vocês, gostaria de cumprimentar aqui pelo YouTube Maria Lucivânia, Gabriel Soares, cumprimentar Vilma Maria, Cristina Aureliano, abençoar Maria Clara Viloc, Cristina Aureliano, Lucélia Luna, Maria Janice, Edjane Paixão, olha, Edivane, padrinha Edjane, é demais a menina, toda a formação, a menina é demais, viu? Olha, é dia de princesinha. Maria Janice, Janeide Alves, menininha bem bonitinha, Janeide. Uma menininha bem fofinha, bem fofinha. Gustavo, Arlete é dos anjos, viu? Tu que pensa da menina? Anjo mesmo. Pensa, brinca com ela. Só se for dos santos agora, né? Porque Janeide, Janzinha. Jonathan Silva, olha, Jonathan Silva, Gustavo Silva, Maria Clara. Como está o som, Maria Clara? Da vez passada o som estava perturbado, não era? Me diga agora como ele está. Ana Paula Libório, não é possível. Paulinha, Fortaleza, não é possível. Olhe, gente de Deus, Sérgio Caldas, meu filho. Poxa vida, eu conheço Sérgio Caldas há muito tempo, minha gente. A imagem que eu tenho de Sérgio Caldas é com um peixe grande que ele pescou uma vez. Tirou uma foto. Era um menininho, um adolescente. Filho muito amado ele, viu? Muito amado. Muito. Agora já é pai, já tem criança, já. Jaqueline Jefferson da Ribeira, viu? Lucélia Luna, não é possível. João Fabiano, Alice da Costa Pinto Correia Clark, Recife Puríssima, totalmente. Um cheiro no Santo Homem, Alice, cheiro em Joãozinho e todos vocês da família, todos vocês. O outro filho meu, olhe quem está aqui também, Nena Batista Araújo, Bernadette Costa, Betinha, mas Betinha é demais, viu? Betinha é João Fabiano, de Juazeiro do Norte, José Bezerra de Menezes, Maria Clara, já disse, Isabel Cristina, Lucena Moura. Tu que pensa de Campina Grande? Campina Grande, minha gente. Nena confia. Maria Zélia Freire de Andrade, minha linda irmãzinha. Olhe, quero bem a Maria Zélia. Maria Zélia, me lembro quando ela nasceu. 12 de outubro. Lembro quando ela nasceu. Eita, Jesus. Depois aqui, Lucélia Luna, João Lucena, Maria de Fátima. Viu, Alice? Tá, saudei. Mary Sandra, a farmacêutica. Mary Sandra é demais, viu? Olha a menina, devota, piedosa. Maria.
João Fabiano está construindo uma casa. Ali vai ser depressa mesmo. Para vocês, minha bênção, meu carinho, minha atenção. E outros que eu não disse o nome ainda, né, minha gente? Porque é muita gente, vamos ficar por aqui, senão a gente não faz a formação, né? Então, a gente faz assim. Vamos começar invocando o Espírito Santo e depois falaremos sobre esse fundamento da terra a quem precisamos nos dirigir, a quem precisamos expressar misericórdia, a quem precisamos expressar misericórdia. Aqueles a quem o Senhor denominou de bem-aventurados. São esses, aqueles a quem haveremos de aqueles a quem o Senhor nos envia. E hoje a palavra é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que é Mateus 5, 6. Como a gente entender essa passagem, minha gente? Tu sabes, nesses tempos de agora, como em tempos idos também, quanta injustiça já foi feita. Quanta injustiça já foi feita. Não sei se hoje se cometem mais injustiças do que antes. Não sei, minha gente. Em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Mas injustiça é sempre injustiça. Injustiça é sempre injustiça. Eu estou me lembrando, eu estou pensando nas situações de injustiça que eu já presenciei. Uma vez eu era estudante no Recife. Eu já deveria estar fazendo filosofia ou teologia lá. Eu não sei bem, mas era um jovem seminarista estudando no Recife. E a prefeitura tinha proibido de as pessoas venderem coisas na rua. Colocarem aquelas banquinhas para vender, era proibido. Simplesmente a polícia tinha que prender as coisas da pessoa. Prender as coisas da pessoa. Eu não sei o destino que teria as pessoas. Não me lembro. Mas a cena era assim. Eu cheguei lá, vi um grupo, bastante gente assim, um grupo grande de gente assim, em volta. E havia um militar, alguém da polícia militar, que estava com as mãos para trás, um castete. E ele dizia assim: desce, safado, desce. E dizia mais palavrões, né? Desce, desce. A polícia tinha chegado, alguém, mas era alguém com autoridade, né? Claro. Autoridade de servir e não servisse da autoridade para fazer, né? O que quiser. E era proibido ficar com a banquinha ali para vender as coisas. O homem vendendo para tirar um trocado ali e ajudar a sua família. E qual era a cena? O rapaz estava com era um negócio assim, não sei como era, um negocinho de madeira assim, os braços pesados. Porque em cima havia maçã com um líquido vermelho, uma coisa doce em cima.
colocava para as pessoas comerem aquilo, mastigar a maçã com aquele líquido, com aquela coisa vermelha em cima, doce. Porque ele ficava espantando as abelhas e moscas, ele ficava assim. O rapaz chegou, né? Nem me lembro agora, não me lembrei o nome, mas foi embora. O rapaz chegou da carrocinha, chamava-se a carrocinha. O rapaz chegou da carrocinha, como era conhecido popularmente, e quando ele chegava, aí o pessoal colocava nos ombros e saía caminhando. Pegava o suportezinho que se fechava, e ele ia caminhando assim, de um lugar para outro, assim e tal, despistando. Quando a polícia ia embora, eles colocavam novo. Só que dessa vez não deu tempo a ele colocar nos ombros. Ele colocou nos braços. Suspendeu assim. E o policial ficou de mãos para trás, assim, um cacetete, depois tirava e batia o cacetete assim, cacetete aquele. Ficava batendo e dizia, desce. E o rapaz estava assim, com aquilo assim, né? E suando, suando, suando. Suando os olhos assim, de lágrimas, olhando para ele. E um outro foi ajudá-lo a pegar. Afasta, não chegue perto, para não receber pancada. E o povo começou a gritar. Começou a gritar. Deixa, deixa, deixa. Gente, eu gritava também, claro. Eu não ia dar no militar, né? Mas começou o empurra-purra. Começou o empurra-purra lá. Empurra, empurra. E era um só militar, veja. E o pessoal em volta todo. O pessoal em volta. E o rapaz assim. Eita, Jesus. Era naqueles anos do governo militar, né? Da censura, de tudo, assim, não se podia divulgar nada, nem filmar nada. A gente nem tinha celular, não existia isso, minha gente. Reportagem não se podia fazer, era local e ficava ali mesmo, acabou-se. E o rapaz não aguentou. O rapaz não aguentou. Quando ele desceu, sabe o que é aquela? É uma coisinha feita de madeira assim. Uma coisinha feita de madeira, mais ou menos assim, desse tamanho. E em cima era uma pirâmidezinha de maçã com um melaço em cima, um melaço vermelho. Ele não aguentou mais o peso, porque o sol era quente, quente, quente. Ele não aguentou mais o peso, aí desceu. Quando ele desceu, o rapaz, o militar, pegou o cacetete dele, jogou, passou assim, sobre as maçãs do rapaz, que as maçãs caíram no chão. E depois, a segunda vez, já foi sobre o ombro do rapaz, que o rapaz começou a pegar, que estava com terra, ele foi pegar. Gente, o povo gritou e caiu em cima, sabe? Todo mundo em cima, gente. Aí o soldado caiu no chão, sabe? O rapaz caiu no chão também, o pessoal em cima, e começaram a dar no rapaz militar, gente, dar nele. Pegaram o cacetete dele, foram dar nele. Gente, aí uma parte que tirava e aproveitaram para o rapaz correr, e ele perdeu o trocadinho dele, perdeu as coisas todas, né? Ele chorava, chorava, chorava. Nisso aí pisaram sobre as coisas dele também. Ele não podia dar ordem, não poderia dar ordem de prisão a todo mundo, né, minha gente? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados.
Essa foi uma cena de injustiça grande, grande. Como, minha gente, como fazer justiça? São situações que remontam, agora remontam ao meu período de estudante, ao meu período de... Uma vez, padre novo, estava na paróquia lá, no centro da cidade. Uma mulher, a bichinha, sim, bichinha, perturbada, sabe, do juízo. Perturbada, perturbada. Ficou lá na frente, assim. Eu já estava fazendo a pregação. A mulher ficou lá na frente. Aí, assim, ela, sabe, assim, olhando para as coisas e tinha bebido também, estava a bebida, mas sim, perturbação que ela possuía. Bichinha. Ela ficou lá na frente, aí tirou a roupa. Uma mulher suja, roupa suja, cor escura, assim. Bichinha. Eu uma pena dela, com a pena dela. Havia um rapaz da polícia que estava lá na hora, na frente. Aí uma senhora, essa, da Irmandade do Terço, levantou-se e foi avisar o rapaz. Ele entrou na igreja, minha gente. Ele deu uma chave de braço na mulher, assim, que ela se ajoelhou assim, gemeu. E eu que disse, com o microfone, eu disse, eu vou entrar agora na casa paroquial, porque o telefone lá era assim, né? O telefone era assim, aquele que a gente colocava os números assim e rodava assim. Telefone preto, assim. Trim, trim, ele fazia trim. Eu vou entrar na casa paroquial agora e vou ligar para o comandante. Eu vi seu nome aí, eu vou dizer ao comandante. Foi o que o senhor fez com a mulher. Pronto, parou a missa. Parou porque o fecha-fecha de gente que foi. O fecha-fecha de gente que foi. Quando eu cheguei à sacristia, o rapaz que fez isso já estava lá. Gente, e eu querendo encontrar a chave da casa paroquial para entrar, não encontrava. Aí o rapaz chegou perto de mim e disse assim, Padre Ayrton, eu tenho tantos filhos para dar de comer. Eu tenho tantos filhos para dar de comer. O senhor é filho de militar, não é? Ele disse, sou. Meu pai é militar. Meu pai era sargento na época. Eu sou filho do tenente Jaime. Ele disse, eu conheço. Mora na Rua Velha, né? Disse, aí em Sertã, na Rua Velha. Eu conheci seu irmão. Estudou comigo. Faça isso não, padre, que eu tenho 5 filhos para dar de comer. Se o senhor ligar para ele, eu vou ser exonerado. Exoneração. Faça isso não, padre. E peço pelo que há de mais sagrado, faça isso não. Ele disse, está certo. Não parei. Mas nós vamos voltar para a igreja. E a mulher ainda está lá. Ela está com o braço torcido. E ela está sem roupa lá. Porque o Beatério não quis vestir a mulher, né? Ela está lá. O senhor vai pegar o microfone, o senhor vai pedir
desculpas, ela. Dizia a palavra perdão, desculpas, ela. Pelo que o senhor fez. Não pode fazer isso, não. Aí eu faço. O senhor humilhou a mulher, vai ter que fazer. Faz. Vai fazer. O padre era autoridade na época, né? Na época, não sei hoje como é, não. Eu não sou padre de paróquia. Minha autoridade de padre. Eu não tenho paróquia. Um rei sem coroa. Mas era padre da paróquia, era o pároco. Aí eu cheguei lá. Ele disse, o senhor tem que vir aqui. Ele foi e estava soluçando e disse, peço perdão a vocês todos, peço perdão à senhora, aqui chamou a mulher de senhora, viu? A mulher doida. Mulher assim, perturbadíssima assim. Pronto. Aí eu disse às senhoras que estavam com a mão nos olhos assim, para não ver, né, os pissuítos da mulher, assim. Aí eu disse, minha santa, vista a mulher. Que eu sou um homem e não vou vestir a mulher, né? Para não causar mais imoralidade dentro da igreja. Então a senhora que é mulher, o costume da época era assim, né? Toda nudez será castigada. Aí a mulher vestiu, duas mulheres. Vestiram a mulher e levaram a mulher para fora da igreja. Aí eu disse a alguém que entrasse na casa paroquial que tinha uma sopa que estava esquentando ainda. Minha mãe dizia xixilando no fogo. Xixilando é o fogo baixo, ela assim, cozinhando, né? Depois bota mais água e come. Micro-ondas não existia isso. Aí a mulher era uma sopa, a mulher, ela ficou comendo a sopa na sacristia, a mulher, perturbadíssima. Fico lá e eu continuei a celebração da Santa Missa em paz. Cena de injustiça. Cena de injustiça. Agora, quando as populações estão famintas, o nível de desemprego em algum país da América Latina, desemprego, índice de... Eu conheci a hiperinflação. Quando a criatura deixou a presidência do Brasil, aqueles anos, viu, naquela... E foi o primeiro governo civil que assumiu depois do regime militar. Foi o primeiro. A inflação estava em 84,76, quase. Esse número eu decorei. 84,76. Que era quase 85% ao mês a inflação. Mas era uma, sabe, era fome. O número de prostituição aumentou demais. Em 79 já estava muito, quando eu terminei a teologia. Uma vez eu vinha do curso, à noite, situações de injustiça social. E nessa época eu estava morando assim no Convento do Carmo. Eu e seminarista de Pesqueira. E à noite eu cheguei da faculdade e ia passando pelaquela praça, Marcel Pinheiro.
Eu ia passando por lá e uma mulher disse, psiu, psiu, psiu. Eu estava com uma bolsa, né? Bolsinha assim. Aí eu cheguei perto dela. Ela disse, tu é padre? Eu disse, sou não. Serve a mesma coisa, não tem problema. A mesma coisa. Olha, faz assim. Quando tu fizer a tua oração, pede a Deus que mande um cliente para mim hoje. Porque não veio nenhum cliente. Eu não tive nenhum cliente hoje. E eu tenho que dar comida aos meus filhos. Amanhã, bem cedo já. E não tenho. E aí, minha gente? Eu cheguei, entrei lá no convento. Fui para o Santíssimo. E o que eu ia dizer? Jesus manda um cliente para a mulher. Eu ia dizer. Gente, eu ia dizer o quê? Eu me ajoelhei e disse, desde daquela época, eu nem tinha nem o misericordioso assim, com oração da misericórdia, eu nem conhecia. Mas eu me lembro que eu disse assim, meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Só dizia isso. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. E pensando na cena. Bem-aventurados que têm fome e sede. E isso de justiça. Porque a injustiça leva também, a injustiça social leva, sabe? Ultra ricos e situação de pobreza extrema. Como o menino me disse hoje, o vocacionado, o servo me disse hoje, que no Haiti, sobretudo, a comida é muito cara. É muito cara. E o resto de comida dos hotéis é disputado, sabe? Quem pode pegar, quem não pode pegar, quem vende, a quem os fundos do hotel, né? As bolsas de comida dos restaurantes, dos hotéis ricos lá que há. Aí faz as porções e alguma criatura lá, que é o chefe de um grupo lá, aí e as pessoas ganham a troco de um bocado de coisa. Entrega as bolsas para eles comerem. E é uma disputa. Contrabandeiam, subornam e vão vender na rua. Vender na rua quem, minha gente? Só nos locais turísticos, que também já tem uns locais reservados, quem pode ir para oferecer e aquelas coisas todas, né? Como em Paris, não é só em América Latina, como em Paris, auprès de la Tour Eiffel, oui, il y a des gens qui sont venus d'Afrique pour vendre quelque chose à manger. Há algumas pessoas que vêm da África, pessoas escuras, altas, vendendo coisas assim, oferecendo aos turistas para ganhar alguma coisa e comprar. Né? Ou comprar droga, ou comprar comida, o que for. Mas estão lá. Muitos africanos. Muitos africanos. Uma situação de quê? Injustiça social. Tanta injustiça pessoal como injustiça social. Existe. Os que têm fome e sede de justiça. Pessoas que nem ganham o salário, minha gente. Pessoas que nem ganham o salário e trabalham duramente. Pessoas que trabalham e depois
Não pagam, não pagam. E encontrar quem prove que trabalhou e quem pode ser contra tal pessoa, né? Eles têm medo, eles têm. Mas, gente, havia na época de Jesus, havia. Era uma coisa assim, fora de tudo. Como em um país da América Latina também, há uma religião chamada Vodou, que é muito forte lá. Quando o sacerdote Vodou vai passando na rua, ele se afasta, fica com medo. Porque, sobretudo, se vira em crianças. Porque ele pode chamar a pessoa, a mãe, uma criança ou o pai chama, e diz assim: eu quero para o sacrifício. Agora, dê não. Por quê? Eles acreditam que se não der, não fizer, ele vai ficar com a vida toda prejudicada. Choram, esperneiam, sofrem, não? Mas tem que entregar. Já está com as pessoas ali que entrega na hora a criança. E ele faz o sacrifício. Sabe-se. As autoridades sabem. Não faz o quê? Porque tem medo deles. Não fazem nada. Então eles governam. Junto com outros que... É esse mundo de lá. Não tem nem luz elétrica na cidade. Mas nos grandes hotéis tem piscina aquecida, ar-condicionado, praias reservadas. Injustiça social. E é um local que já foi dominado pelos franceses. E um dia houve um levante, o levante dos escravos. Mataram todos os brancos franceses que haviam lá e se tornou a primeira república a proclamar a libertação dos escravos. Primeira república afrodescendente que passou a governar um país latino-americano. Pronto. E agora, né, eles ficam matando os presidentes. O penúltimo PIB do mundo é lá. O penúltimo PIB do mundo. Explorado por um país vizinho. Explorado, rico em minério, explorado para um país vizinho. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vocês viram o número de mendigos em São Paulo como aumentou? Viram? A gente agora vai ficar sendo a palmatória do mundo? A gente agora vai ficar... Gente, o que estiver ao teu alcance. E quando pessoas usam da palavra de Deus para manter sob domínio e cobrar sim. Se não pagar, cobram dos fiéis. E eles pagam.
E essas pessoas, minha gente, as pessoas não vivem pobremente, certamente, essas lideranças. Não vivem pobremente. Sabe, isso é uma coisa assim, uma injustiça social. Isso é, sabe, vende até o ar. O ar. Fulano tá vendendo o ar do pastor tal. Sopra. 500 contos somente. Uma bagatela. Bagatela. Só isso, minha gente. Imagine na época de Jesus. Imagine na época de Jesus. Quem não adorasse César. Quem não adorasse César. Oxe. Oxe. O Deus César fez-se Deus, né? Se apresentou como Deus. Não ofereceu um sacrifício a ele. E na época de Jesus, quem confessasse Jesus como Cristo, o Senhor como Cristo, sendo muito pobre, não havia ajuda social, não havia isso, vivia do que se distribuía das esmolas do templo. Se lembra daquela cena que Jesus ficou observando as pessoas colocavam grandes somas no templo e uma mulher colocou só uma pratinha? Daquele dinheiro ali, eles alimentavam as pessoas pobres, alimentavam. Tiravam uma parte também, porque havia corrupção, né? O que sobrava, o que chegava da... E quando alguém confessava que Jesus é o Senhor, era expulso do templo. Quer dizer, era arriscado e não recebia mais a ajuda do templo. Por isso é que surgiram as coletas cristãs. É que surgiram as coletas no cristianismo. Os cristãos que vinham do judaísmo, os que vinham de outras religiões gregas, romanos, de outros, do mundo antigo, Capadócia, Panfilha, Frígia, perto de Cirene, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos eles. Deixa eu ver aqui se está vendo alguma coisa aqui. Minha gente, um momentinho, vou olhar aqui uma coisa. Não sei como está aqui. Mas demais aqui. Está mostrando Face ID. Eu sei o que é Face ID. Vê se alguém resolve. Uma hora. Só um momento. Pronto, está aqui novamente. Está normal. Deixa eu mostrar aqui a um profissional. A ajuda de um profissional. Gente, vocês estão ouvindo, né? Está sendo gravado, estão participando, está normal, né? Então, minha gente, as coletas cristãs surgiram como? Para dirimir, para diminuir, abrandar. Porque eram expulsos da sinagoga, e então ficava à deriva. E também o Sinédrio tinha ordem dada pelo governo romano de perseguir e colocar na prisão. Porque eles não adoravam a César. O que acontecia então? Saulo, ele foi à procura dos cristãos para matá-los, pegá-los, levar para a prisão, depois lá, etc. Os cristãos o que faziam? Faziam uma coleta. Essa coleta acontecia no dia do Senhor, que era no domingo, né? O Yom Rishon.
Yom Rishon, que quer dizer... Yom Rishon quer dizer domingo, o primeiro dia. Rishon quer dizer o primeiro. Yom é dia, primeiro dia da semana. Yom Rishon. Eles faziam a celebração litúrgica, havia um momento de fazer a oferta, e eles colocavam o que eles tinham, né? Coisas de comida e dinheiro, ou o que fosse, roupas ou o que fosse, eles faziam isso e distribuíam depois. Como era muita gente que estava chegando, então os apóstolos escolheram diáconos para servir a essas pessoas. Então, a instituição da diaconia na igreja primitiva, sempre foi católica, claro, sempre foi católica, não havia outra. Depois, só do ano 80, criou o nome de católica, porque não fazia distinção de origem, de credo, de nada, de credo não, não fazia distinção de origem, se era grego, se era romano, se era judeu, nada. Não era para todos. Católico quer dizer de todos, para todos. Universal. Que não é não, universal de hoje não. Essa é nova. E aí distribuíam. As coletas surgiram para isso. Porque era expulso, não recebia mais ajuda do templo. Ficava fora da agenda do templo. Aí São Paulo promovia as coletas, quando ele se converteu. Eles tinham fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. O Senhor Deus concedia dons. Ainda hoje Ele concede dons. Mas dons a várias pessoas na igreja. E uma vez uma criatura lá vendeu as coisas dele, um cabra lá, um casal. Ele disse, olha, eu coloco assim se você conseguir para mim uns dons aí, umas coisas. Morreu na hora. Morreu na hora. Isso eu estou contando, minha gente, para fazer um paralelo. Um paralelo. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo a outra assim, hoje não se pode usar mais a palavra preto para os que são descendentes de pessoas da África, né, que vieram para cá. Mas pode-se usar a palavra negro. Não, negro pode-se usar negro. Não se pode usar a palavra preto ou outra coisa assim, pardo ou coisa dessa natureza. Pode-se usar a palavra negro. Tá? Eu sou negro, eu sou afrodescendente. Pode-se usar. Entre eles também se diz assim. E como essa palavra é permitida ser dita, eu já vi uma pessoa ficar perto de um afrodescendente e a pessoa com muito ódio, dizia à pessoa, você é negro. Você é negro. Usar a palavra negro pode. Agora, como ele disse, sabe? É o mesmo que dizer, você é nordestino. Você é nordestino. Você é pobre. Você é pobre. Pense, você é pobre. Gente, dizer que alguém é pobre não quer dizer nada, mas a maneira como se diz, uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Vê como eu fico assim, passando a mão assim em cima? São as cenas que me ocorrem. Cenas que me ocorrem. Por isso esse tema da injustiça me toca muito. Quando eu fui à Rua do Lixo e vi pessoas disputando comida com animais, com
com cachorros, com urubus, crianças lá. Gente, sabe? Pessoas na frente, em frente às casas, quebrando pedra, com fome, quebrando pedra. 1 metro de pedra são 50 latas de querosene. 50, 1 metro. Não sei o valor da época, né? Porque era cruzeiro. Depois cruzeiro novo, depois cruzado, depois aquele URV. Cruzado novo, tanta coisa assim, tanta experiência econômica. Era uma injustiça, gente. Não, mas eu não comecei a fazer passeata. Eu não ia fazer passeata. Eu o quê? Nem um pinto eu era, nem um passarinho eu era. Nem formiga eu era. Eu era o quê? Nada. Uma criaturinha assim. Pá novo. Criaturinha assim. Aí eu fui morar com eles, acabou-se. Morar com eles. Fui pra feira, pedir esmola, fui trabalhar na emergência com eles, fui para o hospital, dar banho, lavar os enfermos, né? Podia-se na época. Hoje não pode, né? Só se tiver curso. Aí eu pedi a Zé Ivan, que era o diretor do Hospital Regional de Arco Verde, que me deixasse dar comida, comer lá meio-dia, e que eu trabalharia meio expediente. Aí eu depois ia na bicicleta para a Rua do Lixo. Uma injustiça. Injustiças, sabe? Pessoal, social, injustiça por discriminação, injustiça por um país onde eu fui, sabe? Alguém usar uma roupa assim. Poxa vida, sabe? Essa sabe? É como se fosse algo que ferisse, sabe? Não pode, é proibido, não se deve fazer isso. Sabe? Não se tolera, não se tolera. Se apresentar como diferente dos outros, como, sabe? Na Rússia, a gente estava reunido lá para rezar o texto da misericórdia. O policial se aproximou da gente, perguntou que a moça traduziu, né, a intérprete, que aglomeração era aquela ali. Mandou dispersar. Dispersar, meu senhor. A gente está fazendo oração. Mas tem que dispersar, não pode estar fazendo aglomeração aqui, não é proibido. Ele disse, mas é oração, não está fazendo protesto de nada, a gente nem entende, está falando todo português ali. E é de onde? Do Brasil. Aliviou bastante. Dizer que era do Brasil, porque eles já queriam saber quem era Ronaldo, quem era, sei lá, minha gente, uns nomes assim. Ronaldo era na época, se dizia Ronaldo. Ronaldo, e havia um nome de outro lá que eu nem sabia de quem era Ronaldo. Eu vim saber depois que havia um rapaz chamado Ronaldo, que era muito conhecido lá fora. E eles gostavam. Futebol, samba. Brasil, Ronaldo. Aí perguntou assim, quanto tempo a gente demoraria? A gente disse que demoraria em torno de meia hora. Ele disse, meia hora não pode. Vocês vão ficar 10 minutos aqui, depois vocês vão para outro local, depois para outro local, mas não pode ficar aqui. E a gente fez assim. Mas rezamos a misericórdia todos os dias. Na República Tcheca,
rezamos a misericórdia. A gente ia entrar em uma igreja muito bonita, muito bonita. Quando a gente entrou lá para rezar a misericórdia, sabe, era uma joalharia bonita, linda joalharia por dentro. Sabe, não tiraram nada da igreja, deixaram tudo intacto lá. Os vitrais. Mas onde havia as colunas, aquelas colunas que havia assim, essa parte aqui, sabe? A nave principal podia se passar por ela, mas as colunas que havia lá e formavam arcos e arcos lá atrás eram lojas, de perfume, de joias, de bares, sim, dentro da igreja. República Tcheca. Não podíamos depredar nada porque era do patrimônio histórico, né? Não se podia. Porque falava da época tal, medieval, do rei tal, do 1100, do ano de 1200. Aí tem que deixar tudo intacto. E até preservavam, por causa do patrimônio histórico. Igrejas assim, de uma beleza, de uma beleza. Sabe, eu entrei, Deus do céu, já estou vendo. Em outro local, minha gente, era o quê? Havia umas redes assim de lado, umas redes também em cima, só ficava a parte assim, aquela parte da nave principal, e as pessoas estavam jogando lá. Jogando assim. E, o som, o eco da igreja, né? Foi assim. Doloroso ver aquilo. Doloroso ver aquilo. O pós-cristianismo. Na Turquia, o túmulo de São João não se poderia construir nada. Nada. Permitiram que se colocasse aqui. Aqui está sepultado João Batista, discípulo de Jesus, o Nazareno. Assim, numa lápide, com uma coisa assim. E estava escrito em latim. Entendi porque estava escrito em latim. Que era uma inscrição antiga. Hic sepultus est Johannes Baptisma discipulum Jesus Nazarenus. No meio de, assim, eram umas ruínas, e no chão a gente passava, olhava, se reunia em volta, ficava só olhando, mas podia fazer oração silenciosa, só olhando, porque as autoridades estavam em volta também, olhando a gente. Não pode haver nenhuma manifestação cristã lá. Mas como somos turistas, podíamos andar pela cidade, com nossas roupas ocidentais com cuidado, né? Tem que ser em grupo, não sair do grupo. Tinha uma mulher com uma roupa assim. Oxe. Uma vez, umas criaturas, duas, saíram do grupo e foram fazer umas compras. Duas criaturas foram. Os dois cabas se aproximaram na hora. Disseram, cadê seu marido? Aí um rapaz assim, bem educado, estava no grupo também, né? Bem educado, assim. Aí viram que era sério, o rapaz já estava assustado, né? Muito assustado, assim, com a mão no peito, assim, olhando de lado, assim, chamando cruzes, ele dizia. Cruzes, ele dizia assim. Foi assustadíssimo, ele. Mas também havia outras pessoas que ele dizia, nossa, ele dizia assim. Aí as mulheres aproveitaram para dizer, meu marido. Tomou no peito e disse, eu? Sim, tu é meu marido da Renda, tá certo, eu aceito.
Aí pegou as mulheres, né? Colocaram a mão nos dois braços dele, porque lá podia 2 mulheres, né? 3 mulheres, 5 mulheres, pode. Aí saiu com ele já para voltar. Aí eles se afastaram, porque tinha um homem ali com elas. Um homem bem homem mesmo, assim, bem homem. Aí deixaram. Então, não permitir que professe uma fé. Não permitir que. Agora, eu acho triste, triste mesmo, triste, é fazer uso da palavra, para pastores que fazem uso da palavra, para interessados no leite das ovelhas, no sangue das ovelhas, na carne das ovelhas, na lã das ovelhas. Aí não há condição. Os que têm fome e sede de justiça serão consolados. Eu citei, fiz mais citações aqui de casos do que mesmo para dizer a vocês, situações de injustiça existem também dentro de casa. Existem nas relações tuas, nas suas preferências, em detrimento de. Agora, como estamos chegando ao final, falei muito. Tive só aquele intervalozinho da entrada, né? Fiz os cumprimentos, agora para não cansar você, vamos fazer as preces. Vamos fazer as preces. Coloca no coração de Jesus o que estás vivendo neste tempo. Pede a Jesus pelas pessoas ausentes e presentes. Pede a Jesus que por nada nem por ninguém venhas tu te separar do seu amor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Que o Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do teu servo, o Padre Ayrton.